Muito bem. Ok, muito bom dia a todos, senhores e senhoras vereadoras, a todos os presentes, sejam bem-vindos. Nós hoje temos aqui um formalismo durante a reunião de Câmara que decorre da lei, que é a tomada de posse dos membros da Comissão Municipal de Segurança. E, como estão todos os elementos presentes, não vos vamos fazer perder tempo e ficar, como tínhamos planeado, fazer entre o período antes da ordem do dia e o período da ordem do dia. Como estão todos, vamos empossar os vários comissários já no início da sessão e depois ficam libertos para a vossa vida e para os vossos compromissos. A doutora Carla penso que tem os autos de posse e eu pedia que chamasse um a um, de forma a que cada um se pudesse deslocar ali e assinar o respectivo auto, se faz favor. Muito obrigada. Certo. E neste caso começamos com a senhora Presidente da Câmara, a senhora Isabel Fernandes. Senhor Vereador Jorge Miguel Paulinho Freitas, foi indicado pela senhora. O senhor Jorge Manuel Ferreira da Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça. O senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Maria Cristina Sargueiro do Céu Furtado Ferreira. O senhor Comandante Corporacional da GNR de Alpiarça, André Filipe de Ramos Vaz. O senhor Coordenador da Proteção Civil Municipal de Alpiarça, Fábio Jesus Santos Correia. Teresa Isabel Guarnameira Ramos, representante da Fundação José Relvas, Social. Depois temos o Sr. Guarnameira Municipal de Siciliano, com Galda Arquita. O Sr. João Lourenço da Silva Soucinho, Presidente da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de Águias. Mário João Nunes Pereira, Presidente da Cidade da Ordem Municipal de Presidente do Primeiro Conselho. A representação do Departamento de Escolas de José Relvas, a senhora Maria Fernandes da Silva. Depois, em representação da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Carmen Guisa da Silva do Minho.
Passamos agora para o processo escrito, que é com os menos entidades, os termos da lei. Começamos também com a representação da Câmara Municipal, da pessoa do Sr. Presidente da Câmara. Sr. Vereador Jorge Almeida. Integra também este processo escrito, o Sr. Vereador Territorial, André Vereador. Deste ato, conferida posse aos membros que estão em exercício de funções desde este momento. Bom, então, uma vez mais agradecer a todos a presença e o compromisso. A constituição desta comissão decorre, tem uma versão alargada e uma versão restrita e a sua composição decorre exatamente da lei. Nós convocámos todas as entidades que estão previstas de acordo com a lei, que é um bocadinho diferente do que estava anteriormente em vigor e, portanto, houve que dar posse a uma nova comissão para podermos desencadear o seu funcionamento. Deixar apenas a nota de que a nossa intenção é, a partir de agora, convocar uma primeira reunião que há de ter lugar com toda a comissão alargada para discutirmos alguns assuntos que temos em agenda e que queremos levar à comissão de forma a que se pronuncie sobre os mesmos. Depois, sempre que seja necessário e que haja alguma questão para resolver que caiba à comissão mais restrita, à sua composição mais restrita, daremos seguimento. De qualquer maneira, o início de funções que começa agora, com todos os elementos empossados, a este início de funções seguir-se-á a convocatória de uma reunião para podermos analisar alguns assuntos que depois vão na ordem de trabalhos para submeter à apreciação dos senhores comissários. Muito obrigada. E o resto, bom dia para todos. Assim sendo, eu dava início à nossa reunião e começava por fazer a distribuição do resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores. Dando nota para registro de que o total movimento de tesouraria se cifra em 1.100.000 euros, 1.100.829,74 €, à data de ontem, exatamente. Portanto, dado conta do resumo diário de tesouraria, eu abria o período antes da ordem do dia e dava a palavra às senhoras e aos senhores vereadores para o que entenderem. Senhor vereador João Pedro Raiolos, faz favor. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara, o público presente. Antes de mais, portanto, tendo em conta que também tivemos no início desta reunião a posse do Conselho Municipal de Segurança, portanto, desejar também que desenvolvam o trabalho em prol do nosso Conselho e que, naturalmente, que iremos também, como órgão executivo, estar portanto, a acompanhar esse trabalho e dar andamento portanto, a eventuais portanto, propostas e no sentido de as analisar e portanto, dar esse mesmo andamento caso haja acordo em relação a isso. Eu gostaria só de colocar uma questão que tem a ver com o Parque do Carril, no sentido de que, portanto, tendo em conta também que
que o tempo tendencialmente irá melhorar e que é um espaço também atrativo do nosso concelho. Portanto, de chamar a atenção no sentido também da sua manutenção e questionar também a questão de no sítio do fontanário, portanto, um problema que já está há alguns meses, e gostaria de saber o ponto de situação e a sua previsão para a resolução disso. Então, não sei se algum dos senhores vereadores tem alguma intervenção. Bom, eu então aproveitava para responder ao senhor vereador. Relativamente ao acompanhamento do trabalho da Comissão de Segurança, naturalmente que sim. A nossa intenção é que a Comissão possa pronunciar sobre temas, alguns deles já tínhamos até inclusive referido, como seja, por exemplo, todo o regulamento de trânsito dentro da vila, e há mais uma ou outra questão que nós queremos submeter ao Conselho de Segurança. São questões que vão surgindo e que é importante que esta Comissão, não o Conselho, esta Comissão possa analisar e pronunciar sobre eles. Naturalmente que os senhores vereadores e inclusivamente os nossos elementos, os elementos da Assembleia Municipal, da Assembleia de Freguesia, os eleitos locais, terão a possibilidade de conhecer os assuntos e de se pronunciarem sobre eles e, portanto, dar o seu contributo, naturalmente que sim. É sempre enriquecedor que as pessoas e que os eleitos, neste caso, possam pronunciar sobre os assuntos. Relativamente ao Parque do Carril, o Parque do Carril, como o senhor vereador sabe, a questão da vala é fundamental para a manutenção daquele espaço em condições aprazíveis. A vala teve uma intervenção e, fruto das infestantes que por ali existem e da falta de continuidade na manutenção, está neste momento novamente a precisar de uma intervenção de limpeza, de remoção da erva pinheirinha, dos jacintos de água, etc. O nosso propósito nós tínhamos a semana passada uma reunião agendada com a APA para tratarmos de vários assuntos relacionados quer com a barragem, quer com a vala, quer com outros aspectos ligados, neste caso, às questões da água, e os elementos da APA que estavam para vir conversar connosco não puderam vir, tiveram um imprevisto de um deles por causa do Covid e, portanto, nós não fizemos a reunião, estamos a aguardar que nos reagendem a reunião. O nosso propósito é voltar ao Fundo Ambiental para perceber se temos ou não alguma margem para candidatar novamente a limpeza da vala e, portanto, estamos neste momento a preparar a candidatura para este efeito, sem sabermos ainda ao certo se o Fundo Ambiental voltará a responder nesta área. Relativamente a toda a envolvente do parque, ele vai sendo objeto de manutenção dos espaços verdes, de cuidado com as plantas, com as árvores, etc. E relativamente a esta questão do fontanário que o senhor vereador coloca, que eu confesso que desconheço, eu passava a palavra ao senhor vereador e talvez ele pudesse dar alguma explicação. Eu não sei quando é que vai ficar concluído, mas é um problema de... Desculpa. Bom dia a todos. Aquilo é um problema de umas fugas, não sei quando é que vai ser concluído e está a ser alvo de uma análise, porque temos 4 contadores naquela zona, que não era muito em custos de água, porque há lá várias fugas, e estamos a ver como é que vai ser feita a reparação de toda aquela canalização para depois terminar aquela situação quando começarmos a necessitar de águas terreiras e tudo isso. Mas muito em breve vai estar concluído, não posso precisar a data, mas muito em breve. Vou agora aproveitar para dizer que esta questão das fugas de água, dos contadores da água, das faturas da água, está toda ela a ser analisada. Nós fizemos um levantamento exaustivo, o mais exaustivo possível, relativamente aos consumos de água da rede
que o município está a suportar. E, a breve trecho, temos já definido uma intervenção relativamente à utilização de um furo que não está a ser explorado para as águas do Ribatejo e que nós vamos utilizar para fazer as regas, sobretudo da zona do complexo esportivo, da zona das piscinas, de maneira a diminuirmos substancialmente o consumo de água da rede por parte do município. Estamos a fazer um levantamento exaustivo na zona da feira, onde encontramos desconformidades que vamos comunicar às águas do Ribatejo, que existem há muito e que não tinham sido, pelo menos não nos foram comunicadas e não tinham sido até agora detectadas. E isto de facto implica um levantamento muito, como disse, exaustivo, repito, de toda a situação do consumo da água e inclusivamente da detecção das fugas, de perceber onde é que há duplicação de consumos, perceber que neste momento nós tínhamos, também fruto desta questão da seca, isto faz crescer em termos de responsabilidade da parte do município uma utilização o mais racional possível de um recurso que é escasso, também de forma a não comprometer o caudal de água que chega às habitações dos municípios e, portanto, situações como abastecimento de autotanques em pontos de rede pública e outras coisas do género já não está a acontecer e não vai acontecer de futuro, mas acontecia antes. E, portanto, não vai acontecer com o levantamento que fizemos e com as adaptações que estamos a fazer. Eu penso que respondi à pergunta do Sr. Vereador relativamente ao parque, não sei se... Não. Muito bem. Assim sendo, e não havendo mais intervenções, eu passava ao período da ordem do dia. E o ponto... Peço desculpa. O ponto 1 é a proposta de ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 10 de fevereiro de 2022, que vem para deliberação. Eu dava a palavra às senhoras e aos senhores vereadores para alguma correção, sugestão de alteração que pretendam fazer. Não. Senhora vereadora? Não. Então não há sugestões de alteração. Eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade a ata da reunião do dia 10. O ponto número 2 é o contrato de cooperação para com participação dos espaços do ensino secundário no ano 2022, através do PART, Programa de Apoio à Redução Tarifária, que vem também para deliberação. Este ponto, como também é do conhecimento dos senhores vereadores, resulta da aplicação do PART e esta comparticipação dos espaços do ensino secundário é feita através da comunidade intermunicipal para os municípios da Lesíria e, portanto, vem exatamente nos mesmos termos que tem vindo nos anos anteriores, porque há uma continuidade de fornecimento deste serviço de transporte e relativamente aos respectivos pagamentos. Eu deixava aos senhores vereadores para intervirem, se entenderem, relativamente a esta questão. Faz favor. O Sr. Presidente já referiu, portanto, isto é uma questão que já vem de há uns anos esta parte e, portanto, não iremos aprovar a proposta. Muito bem. Não há alterações substanciais, as cláusulas do contrato resultam da negociação que é feita no âmbito da comunidade intermunicipal e consoante os municípios e os serviços que são necessários e, portanto, o contrato não tem alterações substanciais relativamente aos anteriores. Assim sendo, eu ponho este ponto à votação. Estamos a votar o contrato de cooperação para com participação dos espaços do ensino secundário no ano 2022, através do Programa de Apoio à Redução Tarifária. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passava
ao ponto 3. O ponto 3 é a atribuição do subsídio à Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de dezembro para o concurso de máscaras online de 2022. Eu fazia uma breve apresentação do ponto, que também não é propriamente desconhecido. O município entendeu, nesta fase ainda, apesar do declínio da situação pandémica, que esperamos que venha a acentuar-se nos próximos tempos, na preparação e na programação cultural, nós entendemos que não havia ainda condições para retomarmos as festividades do Carnaval em termos normais e, portanto, que permitisse uma abertura geral e uma liberdade maior que gostávamos que as pessoas tivessem para festejar o Carnaval como habitualmente fazem. Entendemos que era prematuro, aliás, à semelhança de muitos outros municípios, alguns deles que têm no Carnaval o seu ex-libris anual, digamos assim, e a sua principal fonte de rendimentos fora das fontes de rendimentos normais, à semelhança desses municípios que também cancelaram essas festividades, ou pelo menos continuam suspensas nos moldes habituais, nós entendemos que provavelmente só no próximo ano, se tudo correr como é esperado e, portanto, se deixarmos de ter uma pandemia e passarmos a ter uma endemia, teremos condições para retomar o Carnaval, que é uma coisa que temos vontade de fazer. Relativamente a este ano, optámos por fazer um concurso de máscaras. O concurso é feito online, mas as máscaras são físicas e, portanto, as pessoas têm o regulamento, vão poder decorar, construir as suas máscaras de Carnaval, que depois são entregues, são avaliadas, são submetidas a um júri e darão origem a um conjunto de prémios e, precisamente por essa razão, aliás, à semelhança do que também tem vindo a acontecer, a Sociedade Filarmónica Alpiarcense tem sido, ao longo dos últimos anos, a entidade que gere, de algum modo, as festividades do Carnaval e, portanto, nós entendemos que deveria continuar a dar-nos esse apoio e, através da Associação da Sociedade Filarmónica, vamos promover este concurso, estamos a promovê-lo, aliás, e, portanto, este subsídio destina-se exatamente a isso. Eu não sei se tem alguma questão. Sim, Sr. Vereador, se faz favor. Como disse a Sra. Presidente, e, portanto, esta é uma proposta semelhante àquela que nós apresentámos há um ano atrás, em que estávamos numa situação pandémica até bastante mais grave do que aquela que temos agora. Portanto, iremos naturalmente aprovar, sendo que esta proposta para mim era suficiente para aprovar, apesar de há um ano atrás a Sra. Presidente ter dito que a proposta deveria ter vindo melhor instruída. Esta, para mim, não está diferente daquela que apresentámos há um ano atrás e é suficiente para aprovar esta proposta. Disso. Mais alguém quer colocar alguma questão? Então eu punha a proposta à votação. Relativamente ao ponto, ao ponto número 3, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, normas técnicas para a instrução de processos em formato digital em matéria de urbanismo, que vem também para deliberação. Como sabem, os municípios estão nesta altura ainda a adaptar-se aos processos de materialização documental. Estamos também nós a procurar acompanhar este processo. É um passo significativo no processo da modernização administrativa e, portanto, da facilitação de acesso por parte dos munícipes e dos interessados relativamente à tramitação destes processos de controlo prévio das operações urbanísticas. Portanto, hoje as pessoas estão habituadas a fazerem um pouco de tudo na sua vida através dos sistemas online e, portanto, o município, naturalmente, que nós, ainda por cima, estando também num processo de transição para um balcão único, onde pretendemos que as pessoas tenham uma facilidade de acesso e a capacidade de acederem rapidamente, a poderem colocar as suas questões, fazer os seus requerimentos e terem uma resposta também ela célere,
Nós, e para além de termos também aprovado recentemente o novo Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que resulta, este novo, de alterações legais que foram, entretanto, introduzidas, o que se propõe é que, de forma a operacionalizar a implementação da instrução de processo em formato digital em matéria de urbanismo, se aprovem as normas técnicas para a instrução dos processos que se anexam, que estão nesta proposta e, portanto, que devem entrar em vigor na data de entrada em vigor do regulamento, que eu julgo que até já foi publicado e, portanto, que teve publicação agora em Diário da República, julgo que até esta semana. Pronto, muito bem. E, portanto, eu punha à consideração dos senhores vereadores as normas técnicas que estão aqui referidas, exatamente para viabilizar a implementação a implementação da operacionalização dos processos por via digital. Não sei se há alguma intervenção. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, eu não me irei pronunciar essencialmente em relação às normas técnicas que foram elaboradas também, naturalmente, pelos serviços que estão, portanto, dentro de todas estas matérias, mas gostaria de referir que este processo também vem na sequência, quer do próprio regulamento, conforme a Sra. Presidente disse, do urbanismo portanto, que já foi relativo, e de edificação, que foi aprovado recentemente, e que resulta de todo um processo de desmaterialização do funcionamento da Câmara Municipal, que se iniciou em 2018 e que inicialmente nos serviços, no funcionamento dentro do município, dentro da Câmara Municipal, e que este caso concreto teve um trabalho também árduo por parte quer do Gabinete Técnico, do Gabinete Informático e também por parte da área administrativa, na conjugação de todo este trabalho, para que se possibilite, portanto, a instrução destes processos de forma digital, o acompanhamento também dos processos por parte dos munícipes e naturalmente, também, portanto, a criação do balcão único com as várias matérias, não só nesta área do urbanismo, mas também nas outras áreas, financeira e administrativa, e que, havendo esta desmaterialização, também contribuímos não só para uma melhoria no funcionamento, quer também para uma muito menor utilização de papel, e não deixa de ser possível também aos munícipes virem, aqueles que tiverem mais dificuldade neste acesso digital, de virem pessoalmente tratar dos assuntos, mas permite também aos outros fazê-lo de uma forma mais cómoda e eventualmente mais célere também. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Realmente este processo de desmaterialização é um processo que já vem de há tempo, aliás, é um processo transversal a toda a administração pública e a questão da alteração do regime jurídico de urbanização e edificação de facto já se justificava há bastante tempo. Estamos a falar da transposição de alterações legislativas que não estavam no nosso RJOE e que passaram a estar, o que já devia ter acontecido há algum tempo, aliás, à semelhança também de um conjunto de outros regulamentos que estão para rever e que estão para atualizar e que nós encetámos a sua atualização neste momento e que são, como se pode perceber, fundamentais exatamente para articular esta relação dos municípios com o município e assegurar uma maior celeridade e uma maior segurança jurídica naquilo que, no serviço que está a prestar, e uma maior celeridade de resposta. Até porque houve coisas que, entretanto, se alteraram. Nós estávamos habituados, eu própria estava habituada enquanto vereadora, a nós termos que despachar em reunião de Câmara as questões, por exemplo, do exercício de direito de preferência relativamente a variadíssimos imóveis que não os que estavam na ARU, os que fazem parte da ARU, e neste momento os bancos estão e as imobiliárias estão a notificar-nos, Câmara, para exercer o direito de preferência praticamente em todas as alienações de imóveis para a habitação e nós já temos isso muito mais automatizado e, portanto, até pelas exigências da própria legislação e as alterações que vão surgindo, isto também nos obriga
a ter capacitação para dar resposta. Muito bem, então eu punha estas normas técnicas para a instrução dos processos em formato digital em matéria de urbanismo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalho. Esta é uma proposta sobre o exercício de direito de preferência do município na alienação em venda judicial do direito de superfície dos lotes 106 e 107 da zona industrial, que vem também para deliberação. Os termos estão contidos na proposta que vem anexa ao ponto. O município foi notificado pela autoridade tributária, através da Direção do Serviço de Finanças, querendo, enquanto proprietário do solo do bem colocado em venda judicial, exercer o direito de preferência sobre o imóvel situado na zona industrial, correspondendo aos lotes 106 e 107, com 5.000 metros quadrados. As licitações, uma vez que estamos a falar em venda judicial, devem ser apresentadas via internet, portanto, mediante o portal das finanças, e o valor base está fixado em 71.169,29 €. Já relativamente a estes mesmos lotes, já em 2014, 2019 e 2020, tinha sido deliberado em reunião de Câmara não exercer o direito de preferência sobre a superfície do mesmo prédio, em situações, de prédios em situações semelhantes. Nos termos do disposto no Regulamento para a Ocupação e Aquisição de Terrenos na Zona Industrial, a Câmara Municipal é o órgão competente para autorizar os negócios jurídicos de transmissão e, portanto, o que se propõe é que a Câmara delibere não exercer o direito de preferência na alienação do direito de superfície do bem objeto de venda judicial e que é aquele que se identificou. Dizer, já agora, relativamente a esta questão, porque também é importante, a Câmara e o Executivo está, neste momento, a fazer também um levantamento exaustivo das várias situações da zona industrial, para onde pretende fazer um projeto de crescimento e de reorganização e que dará lugar, seguramente, à notificação dos vários proprietários, quer de direitos de superfície, quer de propriedade plena de lotes na zona industrial, que estejam em situação de desconformidade com o regulamento. E, portanto, é a intenção do município reorganizar a zona industrial e fazer ali um investimento que permita relançar a zona industrial como um parque apetecível para pequenas e grandes empresas, novas empresas que se perspectiva que venham a fixar-se nesta região e, portanto, a nossa perspectiva é criar ali alguma atratividade que permita que haja esse investimento e que haja a ocupação efetiva da zona industrial como parque industrial, que é esse o seu destino. No caso, esta venda, compra eventual, o exercício de direito de preferência na compra, na aquisição destes 2 lotes, não é, do ponto de vista do Executivo, a análise que fez, não é interessante neste momento, quer pelo preço, quer pelos lotes que se tratam e, portanto, daí o não exercício de direito de preferência. Disse. Não sei se há alguma intervenção. Só dizer que estaremos de acordo. Portanto, esta já é a 4ª vez, salvo erro, 2014, 19 e 20, que vem, sempre por valores inferiores. É assim que funciona também estas astas públicas em relação a uma empresa também do Conselho que tem algumas dificuldades e que, naturalmente, estamos de acordo com a proposta apresentada. Muito bem, eu punha então a proposta à votação. A proposta é o não exercício de direito de preferência na aquisição destes 2 lotes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é uma proposta de aprovação dos fluxos de caixa que vem para deliberação. A proposta vem instruída com a informação interna do dirigente do Serviço Financeiro e trata-se da aprovação, da transição e da aprovação do saldo de gerência que vem proposto e
que vem exatamente no sentido de aprovar o mapa de fluxo de caixa em momento posterior ao da aprovação dos documentos de prestação de contas de 2021. Esta necessidade, para já, nós ainda estamos com o Orçamento de Estado de 2021 e, portanto, vamos continuar expectavelmente por mais alguns meses. Esta situação coloca-nos alguns constrangimentos, mas coloca-nos a nós e coloca a todos os outros municípios e, portanto, não estamos em situação diferente. Nós necessitamos de corresponder a uma situação que teve lugar agora nas últimas semanas e que eu já vou retratar. Precisamos de fazer a aprovação deste saldo de gerência e precisamos de aprovar o mapa de fluxo de caixa, porque vamos ter que despender uma quantia avultada para fazer face ao pagamento de uma dívida que está titulada por uma sentença transitada em julgado e relativamente à qual o município não tem outra alternativa senão corresponder pagando a dívida. Eu refiro-me à ação intentada pela Fundação José Relvas contra o município, relativamente à percepção dos rendimentos dos legados, designadamente o legado Manuel Nunes Ferreira, titulado por testamento do próprio. Eu julgo que é do conhecimento público, a Fundação intentou uma ação, o município contestou a ação, em sede de primeira instância a sentença foi desfavorável ao município e, tendo havido recurso, o recurso também já foi julgado improcedente e, portanto, o município está condenado a pagar um montante de 405.000 euros em sede de sentença e tem ainda a acrescer a este montante os anos de 2019, 2020 e 2021, que estão também em falta. Isto, pelas nossas contas, que estão a ser exatamente feitas, estamos a falar de um montante que ronda os 600.000 euros. O município deveria ter esse montante, se não o tendo transferido para a Fundação, como estava obrigado, não o tendo investido nos imóveis dos legados, como também era a sua possibilidade de fazer, devia estar no município. Não foi para um sítio, não foi para o outro, devia estar aqui, mas não está. E, portanto, nós temos neste momento capacidade de corresponder a uma parte limitada desta dívida e, portanto, estamos a falar na casa dos 200.000 euros e temos que encontrar uma solução para o restante. E, portanto, isto passará ou por contrairmos um empréstimo, que a lei nos permite aceder em função de estarmos a contrair empréstimo para pagamento de uma dívida decorrente de uma sentença judicial transitada em julgado, que é uma das poucas exceções que a lei admite para os municípios poderem fazer empréstimos bancários, tirando o investimento e a liquidez financeira do próprio município, a sua situação financeira. E, portanto, nós estamos a ponderar se avançamos para a contração do empréstimo ou se conseguimos concretizar a venda de um lote na zona industrial que temos já negociada com uma empresa e se esse montante será suficiente para podermos liquidar a totalidade da dívida. O facto de a possibilidade de fazermos um acordo de pagamento com a Fundação José Relvas está, à partida, dificultada, porque isto nos fará, seguramente, aumentar o montante a pagar, porque estamos a falar de uma sentença que nos condena em juros vencidos e em juros vincendos. E, portanto, na perspectiva de podermos fazer a liquidação da dívida de forma mais imediata, permitir-nos também, conseguir da parte da Fundação, eventualmente, o não pagamento de juros vincendos e, eventualmente, algum acordo relativamente aos juros vencidos. É nisso que estamos a trabalhar.
Esta é uma situação pesada do ponto de vista da resposta que tem que ser dada imediata e do comprometimento relativamente à perspectiva que nós tínhamos de avançar não com o empréstimo bancário para pagar uma dívida, nós gostávamos de eventualmente contrair empréstimos bancários para investir e sobretudo, se concretizarmos, e com certeza concretizaremos no mais breve espaço de tempo, a venda de um terreno na zona industrial, também gostávamos de poder investir esse montante na própria zona industrial, que é um objetivo e um compromisso que temos. De qualquer modo, as coisas são como são, as sentenças são para cumprir e, portanto, nós teremos que cumprir a sentença e é exatamente por essa circunstância também que este documento vem para a aprovação, porque é a forma de, aprovando o saldo de gerência e este fluxo, o mapa de fluxo de caixa, que nos vai permitir, desde logo, fazer os pagamentos que queremos fazer imediatamente. Eu não tinha mais nenhuma justificação, penso que o ponto está aproveitado, queria apenas dar a palavra aos senhores vereadores, se entenderem dela fazer uso. Senhor vereador, se faz favor. Portanto, em relação ao ponto em causa, que é a aprovação do fluxo de caixa, que é o ponto 6, e o ponto 7 vem na sequência do ponto 6 também, portanto, é uma possibilidade do próprio Orçamento de Estado de se fazer esta aprovação e ter disponível o saldo de gerência, em termos orçamentais, que já foi usada também noutros anos, e pelo menos o ano passado foi, e portanto este saldo de gerência, se não ficasse disponível agora, ficaria disponível após a aprovação das contas e, portanto, da prestação de contas. A partir de maio, junho, estaria disponível para o orçamento. Portanto, estamos aqui a falar em antecipar essa disponibilidade do saldo de gerência em 3 meses, mais ou menos. Portanto, esta é uma questão concreta em relação ao ponto que está em discussão. Portanto, todo o restante é uma matéria que já foi abordada várias vezes, quer em reunião de Câmara, quer em Assembleia Municipal, em que, portanto, a Câmara Municipal tem a responsabilidade de gestão desse mesmo legado. O prédio um dos prédios do legado está num estado bastante debilitado, que é o prédio da Avenida de Berna, e que necessita de uma intervenção com alguma urgência e que o necessitava já há uns anos atrás, em que a Câmara Municipal não tinha essa disponibilidade, em que fez um acordo com o anterior Conselho de Administração da Fundação no sentido de transferir uma verba fixa de 1.500 euros e o restante de verba ser para se poder criar um fundo para depois fazer esse investimento de maior vulta que era necessário, portanto, e que não foi aceito pelo novo Conselho de Administração esse tipo de acordo, e foi intentada uma ação contra o município que quis continuar a cumprir com aquilo que tinha sido acordado anteriormente e que isso mesmo foi usado contra o município, havendo uma ação judicial. Também não seria, portanto, muito lógico que o município estivesse a desfavorecer a sua posição numa ação judicial. Portanto, e de referir também que na conta do saldo de tesouraria que foi apresentada, na conta dos legados, temos aqui 295 mil euros praticamente. Portanto, sendo que esse valor de ter ainda apenas disponível os 200 mil, acaba por me parecer que é demasiado pequeno em relação àquilo que me parece que está disponível. Portanto, mas em relação a este ponto, portanto, iremos aprová-lo, é um ato de gestão normal, uma possibilidade que a própria Lei de Orçamento de Estado nos dá, portanto, e iremos estar a favor disso. Este e o seguinte. Bom, aproveitar então para dizer o seguinte. O Sr. Vereador refere que há aqui que havia um acordo com o anterior Conselho de Administração
no pagamento de um montante fixo de 1.500 euros e o restante seria para criar um fundo para arranjar os imóveis. Eu devo dizer que isto não consta em parte nenhuma da contestação do município. Nenhuma. Eu li o processo de fio a pavio, não consta em sítio nenhum uma defesa com este argumento relativamente à ação judicial que foi intentada. Depois também não consta nenhuma ação coerente com isto que é dito, porque não há transferências e depois há um ano em que há uma transferência de 16 mil e qualquer coisa euros. O que acontece é que, e o senhor vereador também diz, nós temos aqui na conta dos legados 295 mil euros. É verdade. Estes 295 mil euros correspondem a montantes que foram percepcionados de rendimentos dos legados e que estão aqui consignados, digamos assim, numa conta específica dos próprios legados, que era aquilo que devia ter acontecido com todo o resto do dinheiro que foi recebido. Hoje, o município devia ter uma conta que tivesse provida com pelo menos 405 mil euros. Pelo menos. Que é aquilo que nós estamos condenados a pagar só de rendimentos vencidos até ao momento da interposição da ação. Portanto, o que nós temos lá são 295 mil euros e não vamos transferir imediatamente os 295 porque temos em curso uma operação de reabilitação que temos que pagar e temos vários problemas decorrentes da falta de manutenção dos imóveis, como seja, por exemplo, novos problemas com os elevadores. Fomos notificados pela Câmara de Lisboa para fazer a reparação imediata dos elevadores sob pena de eles serem encerrados, que julgo que é uma situação recorrente, porque, como diz, a situação dos prédios é decadente, para não dizer outra coisa. É evidente que os prédios, sobretudo a Avenida de Berna, precisa, o outro também precisará, mas aquele precisa, por exemplo, de uma cobertura, e é evidente que os montantes percepcionados por ano não chegam para pôr uma cobertura. O problema é que nós não fomos fazendo intervenção nenhuma de manutenção nos imóveis, eles têm-se vindo a degradar e, portanto, as reparações são cada vez maiores, e também não transferimos o valor relativamente ao recebimento dos seus rendimentos para a Fundação como estávamos obrigados. E, portanto, nós neste momento não só estamos obrigados a transferir todos esses rendimentos do passado, como não temos financeiramente capacidade para intervir nos imóveis. E, portanto, nem temos uma coisa nem temos outra. A nossa preocupação é começarmos paulatinamente a fazer intervenções que nos permitam, pelo menos, criar condições para que os imóveis estejam ocupados de uma forma também diferente e que possam não só ter um rendimento superior, mas que possam servir um interesse social do próprio município relativamente aos jovens estudantes universitários que estão em Lisboa e que, para terem uma ideia, pagam por um quarto mais do que o montante que se paga por uma renda de um apartamento, dos nossos. Portanto, é preciso equacionar esta situação de maneira a servir estes dois propósitos, na nossa perspectiva, e, naturalmente, paralelamente, nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar uma solução que viabilize os imóveis ou que viabilize uma permuta de imóveis que nos permita não só rentabilizar, sobretudo o imóvel da Avenida de Berna, porque a sua localização é, eu diria, bife do lombo em Lisboa, e, portanto, nós estamos à procura também de uma solução que nos permita, mantendo a gestão do património que não podemos alienar, obter um rendimento maior e, eventualmente, nós não podemos, como disse, não podemos alienar o património, podemos permutá-lo, podemos, em termos de avaliação, aliás, que há, eu não sei se são todos, mas há imóveis destes que já não são os originais, os legados originais, que já foram, nenhum deles, pronto, já foram todos, eu também tinha ideia que já foram todos objeto de permuta. Os iniciais eram no Saldanha. Exatamente, pronto, o Sr. Vereador está aqui a dizer e corresponde exatamente àquilo que eu pensava. Portanto, nós já estamos, os imóveis que nós temos hoje já são permutas e, portanto, não são os legados originais.
Isto significa que é possível encontrar uma solução que permita não só nós não termos os prédios decadentes como temos e, portanto, na iminência de termos que encerrar os prédios ou que os eventualmente até começarem a cair para o chão, mas que nos permita encontrar uma solução, sendo que o município está obrigado pelo testamento a gerir estes imóveis, mas tem que cumprir também com o objeto que lá está destinado e, portanto, tem que fazer entregar os rendimentos dos mesmos à entidade que foi escolhida pelos legatários, pelos testadores, perdão, para destinarem esses rendimentos. E, portanto, é esta a nossa preocupação e vai ser, no fundo, esta a nossa atuação nos tempos mais próximos, sendo que nós vamos cumprir com aquilo que a sentença nos obriga a cumprir e portanto, a partir daqui trataremos do assunto da forma que ele deve ser tratado, que é exatamente cumprindo aquilo que em própria sentença foi definido em termos de interpretação da forma de gestão dos próprios legados. Bom, não havendo mais nenhuma intervenção sobre esta matéria, eu punho ao ponto à votação. Vamos a falar do ponto número 6. Peço desculpa. Não consigo abrir. Ele fugiu-me. A proposta é de aprovação do fluxo de caixa que vem para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, está o ponto aprovado. O ponto número 7 é uma proposta de modificação ao orçamento e grandes opções do plano, é a revisão número 1 que vem também para deliberação e que, tal como o Sr. Vereador dizia há pouquinho, reflete exatamente esta necessidade de que se aprove esta revisão orçamental que visa, sobretudo, resolver algumas situações que não estavam também definidas em orçamento e que é necessário prover. Eu já agora dava uma explicação relativamente aos motivos ou às razões que nos levam a fazer esta modificação orçamental. A questão do desporto e eventos diversos, a vigilância e segurança. Nós, neste momento, para todas as provas desportivas, há uma nova legislação que nos obriga a ter a vigilância e serviço de segurança. Os preços são distintos. Neste momento, nós não contratamos os gratificados das forças de segurança nos mesmos moldes, nos moldes normais. Há uma comparticipação relativamente do MAI, relativamente a esta questão, mas nós temos que assegurar a vigilância e segurança do conjunto de eventos desportivos. Posso dar o exemplo agora do duátlo que vamos ter e para o qual tivemos que contratar serviços de segurança obrigatoriamente. Depois, há aqui, relativamente ao CRO, a necessidade de consagrarmos no orçamento também a possibilidade e o montante para podermos adquirir equipamento administrativo e algum equipamento básico. O centro de recolha de animais não tinha previsto a aquisição de equipamento e, portanto, desde os bebedouros e comedouros para os animais até o equipamento administrativo para providenciar relativamente às várias salas, quer à recepção, quer à sala de tratamentos, quer todos os armários, por exemplo, para os balneários, etc., isso não estava previsto e, portanto, nós tivemos que considerar isso em termos de alteração orçamental para permitir adquirirmos exatamente esse equipamento. E, portanto, é este o fundamento que subjaz à proposta de alteração orçamental e é isso que proponho à discussão e à votação dos senhores e dos senhores vereadores. O senhor vereador quer... Não. Muito bem. Então, relativamente a este ponto, eu punho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 da nossa ordem de trabalhos é uma proposta de regulamento interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
que vem, eu dava a palavra à senhora vereadora Margarida Rosa do Céu para fazer a apresentação do ponto. Muito obrigada. Tá. Bom dia a todos, muito obrigada. O ponto número 8 diz respeito à aprovação do Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Ou seja, de acordo com o Decreto-Lei 55/2020, os municípios assumem a 31 de março as competências no domínio da ação social. O município de Alpiarça pretende formalizar a criação do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, designado SAAS. É um serviço que assegura o atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social. Atendendo a que foi exposto, propõe-se que a Câmara delibere, apreciar e aprovar o Regulamento Interno de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Irá funcionar nos nossos serviços. Muito obrigada, senhora vereadora. Como sabem, já agora aproveitar para referir relativamente à questão das transferências de competências, como sabem, elas estão as negociações, digamos assim, estão a decorrer e relativamente a esta matéria o município na área social tem muito avançado o seu trabalho preparatório, digamos assim, para receber estas competências e nesse seguimento temos estado a tratar com a Segurança Social e com os vários organismos as questões que subjazem a esta transferência de competências e, portanto, o município está preparado para as assumir, tendo que, naturalmente, cumprir o conjunto de requisitos e, desde logo, ter um regulamento interno do serviço que pretende criar para dar resposta exatamente a este objetivo. Eu deixava aos senhores vereadores que querem fazer. Muito bem. Então, não havendo intervenções sobre o ponto, eu punha à votação a proposta do Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, o SAAS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O último ponto da nossa ordem de trabalhos é a designação do representante do município na CPCJ de Alpiarça, que vem também para deliberação. O município está representado e deve estar representado em várias entidades. Existe a necessidade de designar um novo representante na Comissão de Proteção de Jovens de Alpiarça e, portanto, a Câmara, no uso dessa competência, propõe a designação da funcionária Vanessa Isabel Henriques Teodoro Nalha como representante da Câmara Municipal na CPCJ de Alpiarça. Eu ponho à consideração dos senhores vereadores, se querem fazer alguma intervenção. Muito bem. Então, punha a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a designação da doutora Vanessa Isabel Henriques Teodoro Nalha como representante da Câmara Municipal na CPCJ. Chegamos, assim, ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e eu dava a palavra a quem se quiser inscrever. Então, tenho a inscrição do Dr. João Serrano e do Sr. Coronel Eduardo Costa. Dr. João Serrano, se faz favor. Bom dia, muito obrigado. Vai-se realizar em breve a sessão anual da Feira Internacional do Artesanato. Nós temos neste momento um grupo de 10 mulheres a trabalhar e a produzir artigos com elevadíssima qualidade nestas áreas da costura e dos bordados, continuando a ser acompanhados pelo CEART, o Centro Nacional de Artesanato e Património. No próximo sábado teremos cá a nossa formadora, a doutora Alice Candeias, e gostaríamos de participar na Feira Internacional do Artesanato com produtos que dignificam não só as artesãs, como dignificam a Alpiarça. Até que ponto, e esta é uma questão que eu gostaria de colocar à Câmara, é que era possível a Câmara, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a colaboração do CEART, poder participar na sessão deste ano da Feira Internacional do Artesanato, com a exposição destes produtos de costura e de bordados das nossas artesãs de Alpiarça. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma associação que eu creio que já foi extinta. Ela foi criada e depois foi extinta. Não sei.
é a Associação 1295, que eu não sei qual é que é o significado, mas creio que a Câmara a terá apoiado com verbas, não sei se terão sido significativas ou não. E também não sei se existe informação disponível sobre o destino desta associação. Se por acaso a Câmara tiver essa informação, eu gostaria que ela fosse dada, porque era importante para nós. Depois, em relação a uma iniciativa que estamos a tomar, já não só como Associação para o Desenvolvimento da Alpiarça, mas principalmente como Confraria Ibérica do Tejo, à qual presido, nós protocolamos com a Diputação de Toledo, e aqui refiro Diputação porque não existe em Portugal um termo equivalente, será uma associação de municípios de Toledo. Protocolamos para organizar uma exposição itinerante de fotografias do Tejo Antigo. Desde que a fotografia é a fotografia até 1950. Fizemos um convite à Câmara e o convite creio que foi aceito. Por exemplo, a Câmara de Golgã, através da Casa do Carlos Relvas, acabou de nos ceder 6 fotos do Carlos Relvas, uma de 1876 e 5 de 1880, extraordinárias, e neste momento estamos a enviar para Toledo. E estão a ser muitíssimo bem recebidas. Para além disso, para além dessa exposição de fotografias, irá ser editado um álbum pela Diputação de Toledo. Quer a exposição, quer o álbum, são financiados pela Diputação de Toledo. A inauguração, em princípio, será este ano em Toledo, depois será replicado em Lisboa, possivelmente no Museu da Marinha, e depois gostaríamos de trazer essa exposição itinerante para todos os municípios ribeirinhos do Tejo. É o convite à Câmara Municipal de Alpiarça para se associar a esta iniciativa. Queremos ter mérito. Por fim, em relação à limpeza da Vala Real, a nossa associação, por exemplo, trabalhou na limpeza da Vala Real de Muges com assinalável sucesso. Nós temos, e sempre com trabalho voluntário. Temos fotografias que demonstram que conseguimos limpar toda a vala dos jacintos de água. Temos conhecimento e temos pessoas, por exemplo, da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Engenharia, que colaboram connosco. Por que não a Câmara poder protocolar com associações locais que pudessem assegurar a limpeza durante todo o ano da Vala Real? Tanto mais que, por exemplo, o Armindo Leite e o Júlio Lobo, em tempos, participaram regularmente com um barco que era dos bombeiros, penso eu, e com um jipe, participaram na limpeza da vala e com um sucesso tremendo. A vala estava sempre limpa e sem aquelas intervenções duras com maquinaria que são de todo desaconselhadas. Era uma sugestão que eu deixava à Câmara também para que tivéssemos este tipo de atividade cá. Eram estas as questões que queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Serrano. O Sr. Coronel tem a palavra, se faz favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, meus cumprimentos também a todos os presentes, com particular incidência para o Sr. Presidente da Junta, que hoje também está aqui presente. A questão de fundo que eu vou intervir hoje é numa coisa que aparentemente, sublinho aparentemente, poderá estar adormecido, que é a problemática do, entre aspas, jardim municipal. Eu permito-me fazer só, muito rapidamente, uma síntese de como é que chegámos àquela situação relativamente ao anterior jardim que aqui existia. No segundo mandato, 2013-2017, se bem se recordam, pelo menos os vereadores, os presentes provavelmente também, havia no programa eleitoral que ganhou do PCP, da CDU, um estádio no Casalinho, um complexo esportivo no Casalinho. Portanto, num local que, infelizmente, tem uma faixa etária muito elevada, e a prova disso é que foi encerrada, inclusivamente, a escola que lá havia. Derreteu-se milhares de euros em projetos 3D, em propaganda, em parcerias com os águias, em várias fases processuais que vieram aqui à reunião a ser aprovadas, e depois
o silêncio, a lei da rolha, eu não sei o que é que se passou. Provavelmente até saberei, mas não tenho a certeza. À revelia do programa eleitoral do PCP, havia necessidade, portanto, de procurar algo que desse uma imagem de dinamismo à população para se captar os seus votos. E então a decisão foi destruir o jardim municipal que existia, o jardim típico, e criar lá no local um projeto, concretamente, muito rapidamente poderia dizer que é uma placa de pedra, onde está de uma forma, digamos, menos digna José Relvas. Por trás da estátua do José Relvas são 2 mamarrachos forrados a cortiça. Ao lado está um parque infantil que, por questões de segurança, foi selado pela ASAI, que, entretanto, o assunto está resolvido. E depois a cereja no topo do bolo é um lago seco. E tudo isto se passou, portanto, com os prazos ultrapassados de cumprimento, solicitações ao empreiteiro que não cumpriu, etc. E depois das violações de prazo e de problemas técnicos, o empreiteiro teve um prémio, que foi por ajuste direto, não consigo compreender isto, à luz de mais elementar racionalidade, por ajuste direto, teve o prémio da intervenção no mercado municipal. Permitam-me ir no mercado municipal também, como todos sabemos, houve prorrogações de prazos que não foram cumpridos, para manter a tradição, e se me permite a ironia, enquanto o lago está seco por um lado, no mercado municipal havia água no telhado quando chovia. Portanto, coisas interessantes do passado. Mais uma pesada herança, como eu costumo designar. Concretamente, sobre a questão que me traz aqui, que é a questão do lago seco. Se bem me recordo, houve uma autorrecessão provisória em agosto de 2018, em que o empreiteiro foi notificado, estou-me a referir a agosto de 2018, foi notificado para, no prazo de 20 dias, efetuar as correções. Não as fez. Na reunião de Câmara de 31 de março de 2021, era a senhora Presidente, portanto, vereadora da oposição, foi aprovado apenas, obviamente, com os votos da CDU, foi aprovada uma conta final. E o argumento que lá estava para a aprovação dessa conta final é que os trabalhos estavam concluídos. Para mim não estavam concluídos e para o comum dos mortais não estavam concluídos. Mas, enfim, a questão foi levantada pela senhora Presidente e pelo vereador na altura, António Moreira, e recordo-me que o senhor Presidente se virou para a senhora funcionária que estava aqui, com um ar de grande admiração, e disse temos que dar luz verde para o acionamento da caução. E estamos a falar de 31 de março de 2021. As minhas questões se foi feita o acionamento dessa caução, até quando se poderá fazer... Para mim não foi, como é óbvio, não é? Até quando se poderá acionar a caução, e se vamos correr o risco de ultrapassar os prazos legais e ficarmos ali com um elemento turístico de um lago seco inaugurado e continua seco eternamente. Eu penso que era uma questão que devia estar na prioridade da senhora Presidente para a situação não ser ultrapassada. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Eduardo. Bom, então eu tentaria responder às questões que foram colocadas. Relativamente à participação na Feira Internacional de Artesanato, Dr. João Serrano, esta é uma questão que o município tem estado a participar, participou na Nauticampo, vai participar na BTL, como é habitual, integrado no espaço da comunidade, e naturalmente tem toda a disponibilidade para participar na Feira Internacional de Artesanato. Assim, nos seja feita uma proposta, nos façam chegar qual é que é a ideia que têm em termos de apresentação, do que é que gostariam de apresentar, e nós, com certeza, que analisamos a proposta e enquadramos a proposta da melhor forma para podermos participar com os nossos produtos que, como bem diz, ilustram a qualidade daquilo que estas mulheres que estão a produzir em termos artesanais. Dizer que este também é um caminho que nós... há um caminho que estava encetado relativamente à participação na BTL e, portanto, ao qual nós vamos dar continuidade, porque consideramos que é uma oportunidade de promover o município em termos nacionais e internacionais, e nós aumentámos um bocadinho, ou alargámos o espectro daquilo que julgamos que deve ser a promoção do município. Portanto, fomos pela primeira vez à Nauticampo. Teremos oportunamente também
alguma informação para dar sobre o feedback que tivemos e aquilo que consideramos que foi a importância de estarmos num certame que, não tendo o mesmo alcance que tem a BTL, porque é muito mais direcionado para aspectos de turismo da natureza e de fruição do ar livre e dos desportos ao ar livre, etc., tivemos um feedback extremamente positivo e isso também nos dá alento para continuarmos no futuro. A questão da participação noutros fóruns, noutras feiras, noutros eventos que nos deem a projeção e que nos mostrem ao mundo, digamos assim, são sempre bem-vindos e estão na sequência daquilo que nós achamos que é um caminho que devemos fazer. Queria lhe dizer que, relativamente à Associação 1295, desconheço completamente qual é que foi o destino da associação. Recordo a existência desta associação, recordo há alguns anos atrás a colaboração que a Câmara também teve com esta associação para a realização de vários eventos, mas confesso que não sei, não tenho absolutamente dados nenhuns sobre se ela existe, se não existe, se neste momento relação com o município que eu conheça não existe. O desafio que foi lançado pela Diputação de Toledo foi aceite desde o primeiro momento e, portanto, aquilo que eu julgo que nós estamos a fazer é exatamente a recolher as fotografias no sentido de as fazer chegar para que elas possam integrar essa exposição e depois a própria publicação. Relativamente à Vala Real, Dr. João Serrano, eu não tenho dúvidas que nós temos que assegurar a manutenção da vala ao longo do ano, porque os factos demonstram que nós podemos fazer uma intervenção que é uma intervenção de fundo, aliás, como foi feita, mas como estamos a tratar com ervas infestantes, nós, se não controlarmos o seu crescimento quando elas começam a aparecer, vamos sempre cair na situação que temos agora. E, portanto, não há possibilidade nenhuma de manter a vala limpa se não fizermos, primeiro, uma intervenção de fundo, porque aquilo que lá temos hoje não é possível de remover à mão. Estamos a falar de intervenção de maquinaria pesada, porque todas aquelas ervas estão enraizadas entre si e, portanto, representam... Nós já nem conseguimos, por exemplo, fazer a limpeza recorrendo, por exemplo, ao empréstimo do barco que a Câmara de Almeirim comprou com o braço que faz a recolha dessas plantas. Portanto, o barco não tem capacidade e força para remover aquela quantidade de plantas. E, portanto, à semelhança do que foi feito, é preciso fazer uma intervenção de fundo que faça a limpeza total do que está. Agora, isto só tem sentido se nós, a seguir, tivermos a manutenção da vala em condições de limpeza. Eu julgo, e o nosso entendimento é que, se não tivermos, da parte de nenhumas associações, como está a propor e que naturalmente estou a registar, se não tivermos a capacidade protocolar com nenhuma associação ou com nenhuma entidade a manutenção da limpeza da vala, nós vamos fazê-la com os nossos funcionários. E, portanto, nós vamos fazê-la dentro das nossas possibilidades, colocando ali um funcionário, o que seja necessário, para manter aquele espaço, quer o espaço envolvente, o espaço do carril, e, portanto, a limpeza, assegurar a limpeza e a manutenção de todo o espaço verde envolvente à vala e, simultaneamente, manter a vala em condições de fruição. Nós temos um projeto para aquela zona. Queremos fazer ali algumas coisas que implicam necessariamente que a vala esteja limpa. Desde logo, por exemplo, a circulação ou a navegação da vala implica que ela tenha que estar limpa, de maneira a que o barco possa passar. Portanto, essa limpeza é para nós fundamental e nós vamos fazê-la. Vamos ver em que moldes, como digo, porque vai implicar naturalmente um esforço financeiro
grande numa primeira fase, que é remover aquela quantidade enorme de plantas infestantes. Depois, fazer a manutenção das opiniões que nós recolhemos junto de técnicos e de experts nesta matéria. Fazer a manutenção vai ser uma coisa mais simples e já é possível fazer com meios muito mais ligeiros. O que não podemos é deixar o problema crescer, porque sempre que o deixarmos crescer, a seguir temos que intervir de uma forma mais musculada e isso também custa mais dinheiro. O Sr. Coronel coloca aqui esta questão do lago e do jardim. Bom, as opções relativamente à obra do jardim são opções tomadas por quem estava legitimamente eleito e, portanto, as pessoas costumam dizer os gostos não se discutem. Independentemente de tudo, a obra foi definida e decidida por quem legitimamente o podia fazer e, portanto, está lá. A nossa obrigação, do meu ponto de vista, é mantê-la, é contribuir para que ela preste um serviço à comunidade e que as pessoas possam fruir e usufruir daquele espaço que foi, entretanto, requalificado. Temos algumas dúvidas relativamente a algumas situações, desde logo ao funcionamento do posto de turismo, do designado posto de turismo, que tem, do nosso ponto de vista, um layout que é adverso à utilização por parte das pessoas, porque o edifício tem a sua entrada virada de costas para a Nacional 118 e, portanto, quem não se aperceba ou quem não conheça tem dificuldade em perceber por onde é que se entra, uma vez que se vê lá posto turismo, mas depois não se vê a entrada. E eu acho que isso é, enfim, em termos de planeamento, em termos de projeto, é uma coisa menos bem pensada. E tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade de manter aquele posto turístico a funcionar com um funcionário, e sendo que, como nós vamos ter o balcão único, nós vamos ter o Gabinete do Cidadão aqui no balcão único e, portanto, deixa de fazer sentido aquele bloco estar ocupado durante o dia, todo o dia, nos moldes em que está. Nós teremos que pensar numa solução, temos algumas hipóteses em cima da mesa e vamos ver qual é que é a nossa decisão depois. De qualquer maneira, relativamente à obra do jardim, de facto, o auto de recepção provisória faz menção de que há desconformidades a corrigir. E, designadamente, a questão do lago, que tinha rupturas, que tinha uma profundidade que era desadequada devido à proximidade com o parque infantil, e, portanto, essa situação ficou, de facto, no auto de recepção provisória. E depois, eu também me recordo da intervenção que tivemos na reunião de Câmara e na resposta do Sr. Presidente, que os serviços também informaram haver recorrentes notificações ao empreiteiro para corrigir situações que estavam em desconformidade. Eu recordo-me do lago, desde aí também me recordo da aplicação das lajetas, que tinha ficado, digamos que, menos consolidada e o que fazia com que, quando se caminhasse lá por cima, se pudessem partir. Portanto, são defeitos de execução, não são responsabilidades do município. E também me recordo do difícil relacionamento com a empresa, porque recordo-me, por exemplo, já no âmbito da obra da primeira fase do mercado, daquele acidente que houve com as viaturas todas ali à volta, com a utilização de um produto mais ou menos corrosivo, que não é corrosivo, mas era que ficou uma cola, uma coisa desse género. E recordo-me da dificuldade que foi para as pessoas conseguirem resolver os seus problemas, dado que a empresa foi sempre muito difícil até do contacto simples. Eu não tenho notícia que tenha sido acionada a caução, como é evidente, mas tenho uma justificação que os serviços me deram para essa questão. Aparentemente, eu já pedi informação atualizada sobre esta matéria, até porque, também já vou explicar, nós estamos neste momento em diálogo com a empresa por causa da obra da primeira fase do mercado,
e pedi um conjunto de informação relativamente à obra do jardim e a esta obra do mercado. E aquilo que me é relatado é que, a dado passo, depois de se iniciar este processo de confronto com a empresa, porque a empresa de facto não cumpria, a dado passo, os serviços do município terão feito uma intervenção no lago. E isto foi motivo para que o empreiteiro se desobrigasse de corrigir o problema inicial. Eu quero lhe dizer que a minha perspectiva não é, neste momento, a minha perspectiva não é acionar caução, a minha perspectiva é resolver o problema do lago. Eu só precisava de saber, coisa que já soube, quando é que eu posso alterar o uso do que lá está feito, dado que aquela é uma obra feita com recurso a fundos comunitários, neste caso, e, portanto, é preciso, eu não posso alterar aquilo que está feito durante um período de tempo. Os serviços informam que esse período de tempo já passou e, portanto, se tudo correr dentro da conformidade daquilo que é a minha perspectiva, nós brevemente teremos um canteiro muito bonito de flores naquele espaço. Eu julgo que não há nenhuma vantagem em permanecer ali um lago, mesmo que ele se venha a diminuir a sua profundidade, não deixa de ser um lago. Um lago com poucos centímetros é suficiente para qualquer criança, numa desatenção dos pais, ter ali um drama difícil de resolver, porque nós estamos todos os dias a ouvir estas situações e, portanto, estamos a falar de uma situação perigosa, objetivamente, e, portanto, a minha intenção é resolver aquela questão fazendo ali um canteiro de flores, que é uma coisa sempre bonita no jardim, e nós ficamos com o problema resolvido. Há lá outras desconformidades que nós estamos também a tratar com o empreiteiro no âmbito da discussão que estamos a ter das correções de algumas desconformidades que estão na obra do mercado, designadamente as infiltrações que não ficaram corrigidas e que basta entrar dentro do mercado e olhar para cima que nós percebemos que temos paredes inteiras a ficar pretas e amarelas e das infiltrações que lá estão. Hoje mesmo o engenheiro responsável tinha-se deslocado ali, mas nós tínhamos reunião de Câmara, quer o vereador, e, portanto, o engenheiro Jorge Alfaiate e o secretário da Variação estão no mercado a procurar resolver a questão com quem lá está, e se isso não for possível, agendaremos rapidamente uma reunião com os responsáveis da empresa e comigo próprio e com o Sr. Vereador para ultrapassarmos essa circunstância. Como digo, a empresa já na altura não se tinha portado muito bem e continua a criar um conjunto de obstáculos e de dificuldades e de desculpas para não fazer aquilo que está obrigada a fazer. É claro que desta vez as coisas não vão ficar assim e, portanto, nós vamos até à exaustão para que a empresa cumpra exatamente aquilo que são as suas responsabilidades, sob pena de nós o município ficar prejudicado numa obra onde não se justifica que fique prejudicado, porque fez as coisas certas e, portanto, não quero nem posso estar a imputar ao anterior executivo qualquer tipo de responsabilidade pelo facto da empresa ter agido de forma, neste caso eu diria até quase desonesta, porque quando nós cometemos erros, pelo menos que tenhamos a abertura para reconhecer que cometemos os erros e para darmos soluções para os corrigir. E isso nunca foi, já não era e continua a não ser a postura da empresa. Portanto, nós nesta matéria iremos até às últimas consequências para que a empresa cumpra aquilo que é a sua responsabilidade. Queria só, já agora, não sei se algum dos senhores vereadores quer fazer alguma intervenção. Eu, antes de pedir à doutora Carla para ler a minuta da ata, queria só dar a seguinte informação, aproveito que também está público. A próxima reunião de Câmara terá lugar na sede da Associação do Casalinho. Nós comprometemos-nos a descentralizar as reuniões de Câmara
Com as reuniões da Assembleia Municipal é um pouquinho mais complicado, vamos ver como é que, se temos e quando é que temos condições para o fazer, mas relativamente às reuniões de Câmara nós vamos começar a fazê-las descentralizadas. A primeira vai ser no Casalinho, porque neste momento também é digamos que o pavilhão que reúne mais condições, foi recentemente recuperado e, portanto, estamos já a tratar de ter as condições de som e de vídeo, etc., para fazermos a reunião a partir daí. E faremos depois um circuito entre o Frade de Cima e o Frade de Baixo, também com reuniões de Câmara descentralizadas. Portanto, isso será publicitado em edital e, de qualquer forma, é só para termos todos a noção que vamos começar na próxima reunião já a descentralizar os nossos trabalhos. E agora dava a palavra à doutora Carla. Presidente, em relação ao jardim, posso dar uma ajuda, entre aspas? Diga-se. Uma arquiteta paisagista, por intermédio da engenheira Marta Mira, tem uma proposta para o jardim. Uma proposta de plantio de várias espécies de plantas, de flores e tudo isso. Ela já fez o trabalho. Se me permitisse, eu logo à tarde passava por aqui e entregava. Foi uma proposta muito interessante. Muito interessante. Com certeza, Sr. Doutor. Faz favor. Doutora Carla.